Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para a rodada de número 10 do Cartola FC, ó. Já chega dando like, compartilhando os vídeos, tá? Que isso aí ajuda demais o amigo aqui DJ, tá? Então você que não tá compartilhando, não tá deixando like, fortalece o mano aqui, pô. Dê o like, compartilha nos grupos que vocês quiserem aí. Deixa comentários e vamos aqui fortalecer para eu estar sempre aqui com vocês, divulgando meus times, ajudando vocês nas análises e fazendo com que vocês mitem nas suas respectivas ligas. Valeu, rapaziada? Tamo junto. E tá aqui na telinha a pontuação da rodada 9, hein? Fizemos aí 66,60. Foi uma pontuação razoável, né? Levando em consideração a média dos cartoleiros na rodada. Não foi uma rodada de altíssimas pontuações, mas foi uma rodada de regularidade. Beleza? Estamos assim num patamar bacana. Estamos apenas na rodada 10, né? Muita coisa para acontecer. Mas é isso. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Montar um time esboço, um time rascunho para a rodada de número 10 do Cartola FC. Mas, ó, tá aqui no meu Instagram as pontuações dos nossos times, né? Que eu tenho, time aberto e o time dos sócios, time lá do plano VIP. Olha aqui na telinha a pontuação do time do plano VIP. Esse time aqui, só quem tem acesso é quem é sócio do DJ, quem faz parte do nosso plano DJ, juntamente com meu amigo Catazinho, tá? Fizemos aí 80,33 e já chegamos no incrível 813,33 da pontuação geral. Então, ó, tá muito bem esse time, a regularidade está lá em cima, o patrimônio tá bom, 152,69, e esse é o time que só quem faz parte do plano tem acesso. Então, quer fazer parte do plano VIP? Quer tirar essa onda? Quer pontuar bem, né? Além desse time aqui, tem um time do Catazinho, um time pessoal dele, tem o meu time pessoal, que é esse aqui, e tem o time dos sócios, que é montado por mim e pelo meu parceiro Catazinho. A gente analisa um time e disponibiliza para vocês, tá? Esse time também já está na casa dos 800 e pouca, quase 820 pontos, se eu não me engano aqui. Então, quer ter acesso ao time dos sócios, ao meu time pessoal e o time pessoal do Catazinho? Clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e venha fazer parte do plano VIP. Muitas informações, times para liga tiro curto, enfim, uma opções assim, farta de material e 3 times para liga clássica disponível para vocês, valeu? Então, ó, time dos sócios, 813,33 e o time aqui aberto, que é o time do canal, 746,26, tá? Essa é a pontuação dele. Vamos tentar dar um levante nessa rodada para a gente entrar de vez numa briga boa aí nas ligas, beleza? Então, é isso. Instagram do DJ, quer ter acesso? Só seguir aí, @DJ Cartoleiro. Eu posto todos os meus times, time valorização, time... E esse time aqui do canal do YouTube eu disponibilizo para vocês aqui no Instagram, beleza? Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos montar o time. Mas antes, ó, quero mostrar para vocês aqui os jogos, né, da rodada 10 do Cartola. Tá aqui, ó, Fluminense e Vasco, Clássico Carioca, São Paulo e Mirassol, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Bahia, Palmeiras e Flamengo, Sport e Internacional, Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro e Bragantino e Juventude. Encerrando, esse jogo vai ser na segunda-feira. E o jogo entre Botafogo e Ceará, essa partida não vai ser válida para rodada, beleza? Então, esses são os jogos. Cara, temos peças interessantes no jogo do Bragantino contra o Juventude. Temos peças interessantes no jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro. Internacional contra o Sport, né? Palmeiras, que é muito forte, jogando em casa, vai enfrentar um adversário. É o duelo do primeiro colocado contra o segundo colocado. Então vai ser um duelo interessante. Grêmio e Bahia, talvez a gente tente diferenciar com alguma peça nesse duelo. Atlético Mineiro, Corinthians, um bom jogo também. Enfim, ó, Fluminense e Vasco também é um joguinho bom para a gente estar olhando com carinho. Então, esses serão os jogos para a rodada, beleza? Então, ó, vamos ao que interessa. Vamos logo montar os times para a rodada. O time para a rodada.
Vamos substituir aqui os jogadores da última rodada, vamos vender eles aqui. E já vamos começar pelo gol, tá? Temos algumas opções interessantes para essa rodada 10 com relação a goleiros. Ó, temos o João Ricardo, do Fortaleza, temos o Cássio, do Cruzeiro, temos o Everson, do Atlético Mineiro, boas opções, né? O Rossi está numa fase boa. Temos o próprio Everton, do Palmeiras, com o Flamengo, que vai dar trabalho, mesmo jogando fora de casa. Olha os scouts do Everton, do Palmeiras. Não negativou, muito pelo contrário, altíssimas pontuações. Então, e precisa de bem pouquinho para valorizar, beleza? Hugo Souza talvez pode ser uma aposta, né? O Hugo Souza para Cartola realmente não tá tão bem assim, né? O Fábio do Fluminense, eu gosto muito do Fábio, né? O Fábio vem fazendo boas pontuações também. E precisa de pouquinho para valorizar. Um clássico, né? Tudo pode acontecer. Léo Jardim, que pegou 3 pênaltis aí nesse meio de semana na Copa do Brasil. Cleiton, né? Jogando em casa contra o Juventude. Grande chance de sair de um possível SG. O Cleiton pode ser uma opção bacana para vocês. Mas que eu posso estar indicando. O Antony, jogando fora de casa contra o Sport, também pode ser uma peça interessante. Agora vamos olhar aqui o escala 10 para a gente ver os cruzamentos dos scouts, né, nas posições. Ó, goleiro, ó, o time que mais cede para defesas aqui, ó, é o Cruzeiro, aqui, ó, 8.4, né, os times que jogaram contra o Cruzeiro. Olha aqui, ó, o goleiro do Atlético fez 9.9, né? O goleiro do Flamengo fez 15.40. Então, um time que cede pontuação para o goleiro, para os seus adversários. O Internacional também cede pontuação. O Ceará também cede pontuação, mas esse jogo não vai ser válido para a rodada. O Santos, 7 pontuação, pode ser uma peça interessante também. Ó, Palmeiras, que como conquista pontuação, o goleiro do Palmeiras, né? Aqui, ó, 8.9 ele fez aqui, 10.20, né? Então, uma opção interessante, o goleiro do Palmeiras contra o Flamengo, hein? Pode ser uma peça bem interessante. E o goleiro do Fortaleza também, ó, contra o Cruzeiro, pode ser uma peça interessante. Volto a falar, goleiros que jogaram contra o Cruzeiro, ó, pontuaram muito bem, né? Então, é uma opção interessante, né? O goleiro do Fortaleza, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita. De quanto ele precisa para valorizar. Precisa de pouco, né? O João Ricardo, né? Não está fazendo uma pontuação tão alta, mas levando em consideração, jogando em casa contra um time que cede pontuação para goleiro, né? Pode ser uma opção interessante o João Ricardo, beleza? Pode ser uma opção interessante. O Cássio também está numa fase muito boa. O Cássio jogando fora de casa pode ser uma peça interessante, pode fazer algumas defesas. O Rossi também, o Rafael jogando em casa contra o Mirassol pode ser um diferencial. Precisa de pouquinho para valorizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mirassol, aqui, ó. Mirassol não cede tanto assim, né? Mas é uma pontuação que ajuda. Vamos lá. O Marcos Felipe também pode ser uma boa opção, mas o Cleiton também, já falei do Cleiton, mas eu estou pensando em ir com o Everton do Palmeiras, né? Que realmente está numa fase muito boa, né? O Everton vem pontuando muito bem e o Flamengo é um time que ataca bastante, chuta bastante para gol, é um time que ataca, mesmo sendo fora de casa. É um clássico, um duelo, tem uma rixa aí, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Então, acho que tanto o Everton como o Rossi pode ser uma opção interessante no time de vocês, beleza? Por enquanto, o Rafael também pode ser um diferencial. Eu acho que eu vou de o Everton do Palmeiras, tá? Mas eu tô querendo ir com o Cleiton, né? Que vai jogar em casa. O time do Bragantino é um time muito forte jogando em casa, né? E o Cleiton aqui não negativou, né? Tem feito algumas pontuações interessantes, né? E tem chance de um possível SG aqui, né? Vamos ver o Juventude. O Juventude cede pontuação para goleiro aqui, ó. Juventude, ó. Aqui, ó. O Lucas. Ah, não, eu tô indo na opção errada. Aqui é goleiro, peraí. Aqui, ó. Goleiro, aqui. 6h30 fez o João Ricardo contra o Fortaleza. E o Everson fez 11 pontos, né? Juventude em casa. Agora, fora de casa, o goleiro fez 6.30, rapaz. Vamos lá.
Vamos de pelo menos por enquanto. Vamos de Everton do Palmeiras, tá? Gosto muito dele, vai jogar contra o meu time, né? Contra o meu time, mas a fase dele tá espetacular, tá fazendo altíssimas defesas, boas pontuações, então eu tô gostando do Everton, pelo menos por enquanto. Laterais, Bernabé, boa opção, Paulo Henrique, foi minha sugestão na live da rodada 9, né? Quem pegou essa dica aí pontua muito bem. Paulo Henrique fez 9,23 pontos na última rodada. É uma boa opção também jogando agora um clássico, né? Fluminense e Vasco. Piquerez também precisa de pouquinho. Tem mantido uma regularidade boa de pontuação aqui, o Piquerez. Boa pontuação. Juninho Capixaba já vai estar aqui no meu time, não tem como deixar ele de fora. Em casa, o Juninho Capixaba é um monstro do Cartola. Fora de casa ou dentro de casa, ele pontua muito bem, né? E agora vai jogar em casa contra o Juventude, chances grandes de possível SG. Então vai ser o Juninho Capixaba e mais um. Temos o Natanael também, que vem pontuando muito bem. Inclusive, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no escala 10. Laterais esquerdos e laterais direitos. Aqui, ó. O Santos é o time que mais cede pontuação para a lateral esquerda. Assim como o Vasco também cede, o Internacional também cede, o Flamengo também cede um pouquinho. Já na lateral direita, o Santos é o time que mais cede pontuação. Logo em seguida vem o Corinthians, que vai jogar contra um Atlético Mineiro. E quem joga por esse lado, justamente quem? Natanael, Natanzinho. 18,20 foi a pontuação dele na rodada 9. Aqui, contra o Fluminense, fez 2,70. E nessa rodada aqui, fez 14,40. Né? 4 desarmes aqui, ó. Sem gol, hein? Então, é um jogador que pode ser interessante contra um Corinthians fora de casa. O Corinthians não desempenha um bom papel quando joga fora de casa. Dentro de casa é muito forte, porém, quando vai visitar os adversários, não tem um desempenho assim espetacular, né? Então pode ser uma opção interessante o lateral Natanael do Atlético Mineiro, assim como laterais do Palmeiras, boa opção também, né? Aqui, ó, laterais do Palmeiras, do Bragantino, de São Paulo. Olha aqui, ó, o quanto que conquista jogando em casa o São Paulo, ó. Esse aqui é o Enzo Dias, 11,10. Aqui ele fez 7,60, né? E vai jogar contra um time que cede um bocadinho. Cede um bocadinho aqui, ó, tá vendo? Então pode ser uma opção interessante. Aqui, ó. Olha o quanto que conquista de pontuação o Galo, jogando em casa contra o Guilherme. Aqui, o Guilherme Arana. 7 pontos. Guilherme Arana fora de Cal Paulista, 6,90. Então, nas duas laterais, o Atlético Mineiro conquista pontos. Então, vamos lá. Por enquanto, eu vou de Natanael. Ó, Juninho Capixaba, já falei. Piquerez. Bernabé também pode ser uma boa opção para a rodada. O Bernabé, que decepcionou um pouquinho na última rodada, né? Todo mundo focado no Bernabé, ele fez 3,50, né? Deixa eu ver aqui o Sport Duelo, aqui, ó, lateral esquerda, o Sport, aqui o Internacional conquista, né? Bem, né? Olha aqui, ó. Não, perdão, o time com mais 7 pontuação é o Sport. Perdão, o Internacional 7 pontuação pro lado esquerdo, sendo que o Sport não conquista. Beleza? Aqui na lateral direita, 7 pontuação e o Sport não conquista. Como visitante, rapaz, o Aguirre fez 6,70 aqui, o Aguirre fez 12,90 aqui. Enfim, mas eu vou. Juninho Capixaba já tá aqui no esquema. Olha a lei do ex aí, ó, Reinaldo. Será que ele vai meter um golzinho contra o São Paulo? Lei do ex? Vê lá, hein? Vamos lá. Por enquanto, eu vou com o Natanael, tá? Contra o Corinthians, né? O Branco ele precisa de muito para valorizar. Agora que eu vi aqui, agora que eu reparei esse pequeno detalhe. Precisa de muito para valorizar o Natanael. Deixa eu ver aqui um lateral baratinho. A gente pode colocar o lateral do São Paulo também, que eu acho interessante. Só quero ver os prováveis São Paulo.
Enzo Dias e Ferrarese. Enzo Dias e Ferrarese. Cadê o Enzo Dias aqui? Eu não estou achando. Paulo Henrique também é uma opção. Bernabé precisa de 5,27. Eu vou de Bernabé, cara. O Sport está numa fase muito ruim. Ele não precisa de tanto assim para valorizar, né? E tem muito potencial o Bernabé, né? Vou de Bernabé pelo menos por enquanto. Zagueiros. Zagueiros, ó. Times que mais cedem pontuação para zagueiro. Santos, Mirassol, Juventude, Internacional. Time que mais conquista pontuação jogando em casa. Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza. São times que conquistam bem pontuação jogando com zagueiros, né? Agora deixa eu ver aqui, mas eu vou. Chances de possível SG. Talvez o São Paulo consiga um SG contra o Mirassol, né? O São Paulo Arboleda aí uma opção interessante. Temos o Pedro Henrique do Bragantino também, que pode ser uma excelente opção. Olha aqui, ó, os cortes do Pedro Henrique. Vem pontuando bem. Deu uma caída nas últimas 2 rodadas, porém, não são as 2 últimas rodadas que vai fazer com que a gente não pense em escalá-lo, né? Porque as outras rodadas ele foi muito bem. Ainda mais jogando contra o Juventude, time que cede pontuação para zagueiro, né? Principalmente em bola aérea. Mais que eu posso estar indicando para vocês. Júnior Alonso contra o Corinthians. Deixa eu ver aqui o Corinthians. Como é que o Corinthians vai jogar contra o Atlético Mineiro? Cadê? Atlético Mineiro, ó. Rony Hulk, rapaz. Yuri Alberto. O Memphis não tá, pelo menos por enquanto, ainda não tá pronto para jogar. O Memphis. E essa dupla aqui é poderosa, hein? Rony Hulk. E essa zaguinha aqui do Corinthians. Vocês me desculpem, mas não consigo confiar. Principalmente jogando fora de casa. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na escala 10. Ó, não cede tanto não, mas conquista bem. Por enquanto, eu vou de Pedro Henrique, tá? Pode ser um Arboleda. Pode ser um Júnior Alonso também, ó. Opção bom, boa opção, boa opção. Vou de Júnior Alonso. Tentar diferenciar um pouquinho nessa rodada. Eu dobrei o Bragantino, coloquei o Everton aqui, Júnior Alonso e Bernabé. Meio de campo. Temos o Neymar. O Neymar, será que vai para jogo, Neymar? Arrascaeta, Neymar, Oscar, Alan Patrick, Pochettino, Arias, Gustavo Scarpa, Matheus. Tem boas opções. Agora vamos ver aqui quem é que cede mais para meia. O time que mais cede pontuação para meia. Aqui, ó. Juventude, o time que mais cede pontuação para meia. O Cruzeiro cede pontuação para meia. Tá? Aí aqui a gente tem o Pochettino, que pode ser uma boa opção. Né? O time Fortaleza é chato. Quando joga bem em casa, é complicado vencer o Fortaleza. Aqui o Iago Pikachu, Pochettino. Temos boas opções a favor do Fortaleza. O Atlético Mineiro também conquista um pouquinho pelo meio ali, ó. Aqui, ó, temos o Rubens, 11,70, Gustavo Scarpa. Olha aqui, ó, o Rubens aqui de novo. Não, perdão, o Rubens aqui fez 9, o Igor Gomes fez 8. O Rubens fez 4,90. Então o Rubens vai jogar contra uma equipe que talvez não ceda tanto, mas o Atlético Mineiro jogando em casa é um time chatinho também. E pode ser fator casa, torcida, o meia, né, os meias do Atlético Mineiro consigam pontuar bem contra um Corinthians que não tem uma pontuação tão boa assim jogando fora de casa, beleza? Então, ó, eu vou de Rubens, tem que estar nesse meio aqui, John, vou meter o John aqui porque aqui, ó, Juventude, não, aqui é o meia, cadê o Juventude aqui, ó? O time que mais cede pontuação para meia é o Juventude. Não conquista tanto, mas o John tem potencial. Isso é o que importa. Tem potencial o John. Já fez gol, inclusive, no campeonato, né? Um gol tem.
uma assistência. E aqui, ó, olha a regularidade de pontuação. Ele tem uma boa pontuação, o John John. Então vai estar no meu time aqui, pelo menos por enquanto. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo novamente, no escala 10. Fortaleza, tem um Pochettino também. Pode ser uma boa opção, Pochettino. O Sport tá numa fase ruim, o Sport, né, cara? Mas por enquanto, eu vou tentar diferenciar totalmente o time para essa rodada. Lembrando vocês que é um time rascunho, tá? Não é aquele time final. Ó, a Arrascaeta aí, ó, pode aprontar. Descansou a Arrascaeta. Não jogou na rodada passada, descansou. Me parece que não vai jogar também no jogo da Copa do Brasil. Talvez o Felipe Luiz vai poupá-lo justamente para esse duelo contra o Palmeiras. Então o Arrascaeta, ó, tá mito. 7 gols, tem o Arrascaeta e 3 assistências, tá? Então, monstro do Cartola, o Arrascaeta, tá? O Alan Patrick também deu uma caída de produção um pouquinho, né? Vendo jogando muito bem e agora deu uma caída. Temos o Arias contra o Vasco da Gama, né? O Arias contra o Vasco da Gama. Vasco da Gama do técnico, agora me fugiu o nome do técnico, meu Deus do céu. Gustavo Scarpa também, Mateuzinho contra um Santos, que tá muito mal das pernas do Santos, pode ser uma opção interessante. Mais que eu posso estar indicando para vocês. John John já falei. Eu acho que praticamente não temos tantas opções daqui para baixo não, tá? Assim, opções interessantes. Thiago Pikachu também pode ser uma opção interessante. Mas vamos lá. Já marquei aqui para vocês John John e Rubens. Cara, eu tô entre o Arrascaeta, fora de casa, contra o Palmeiras, e tô querendo colocar o Pochettino. Por enquanto eu vou de Pochettino, tá, gente? Vou de Pochettino porque ele voltou muito bem. Olha aqui, ó, fez gol aqui, pontuou bem aqui, já tem um gol, né? E uma assistência em apenas 2 jogos. Então tem muito potencial o Pochettino, principalmente jogando em casa, tá, gente? Então talvez o Pochettino seja um diferencial para vocês. Mas quem não quiser de Pochettino, tem o Arrascaeta, tem o Alan Patrick contra um Sport fora de casa. Temos o Arias do Fluminense. Deixa eu ver o Vasco aqui. Como é que é o meia do Vasco? Vasco da Gama aqui, ó. Acho que vai ser um duelo interessante aqui entre Fluminense e Vasco e Fluminense, tá? Dinizismo, lei do ex. Diniz vai enfrentar o Fluminense, que também não está jogando tão bem assim. Está fazendo uma temporada muito, muito abaixo do que realmente o Fluminense poderia fazer. E o Vasco, na mão do Diniz, pode ser um divisor de águas, né? Pode aquela virada maneira de chave, né? O Diniz contra o Fluminense. Por enquanto, gente, eu vou de Pochettino, tá? Vou de Pochettino para essa rodada, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver aqui os prováveis do Fortaleza. Só para me ter uma noção aqui. Ó, o Pochettino tá aqui, bem centralizado aqui, ó. Chegando, pode dar assistência pro Lucero, pro Iago Pikachu. Por enquanto, o meu time vai ser esse aí, tá? Ataque. Temos o Verratti. Olha aí, Verratti contra o Fluminense. Temos o Hulk contra o Corinthians. Temos o Caio Jorge, está numa fase muito boa. Yuri Alberto, Wesley, Rony, Vitor Roque. Temos boas opções para o ataque, beleza? Então vamos olhar aqui rapidinho. O time que mais conquista e mais 7 pontuação com o ataque. Ó. O time com mais 7 pontuação é o Inter. Ó, Juventude é o time com mais 7 também aqui. Ó. Depois vem o Santos. O time que mais conquista em casa, ó, é o Fortaleza, né? Jogando em casa aqui, ó. 14.20, 26.20, 26.50. Aqui, ó. Vou botar aqui Eduardo Sacha. Tem que estar nesse time. Precisa de um pouquinho para valorizar. Boa opção. O Hulk contra o Corinthians. Talvez seja uma boa opção o Hulk contra um Corinthians, né? Tem um Verratti aí que vem fazendo gol toda a rodada, o Verratti, né? 6 gols tem um Verratti, uma assistência. Pode ser uma opção interessante. Tem um Rony também pode ser uma opção interessante. Deixa eu ver aqui. Essa rodada tá complicada para escalar. Tem o São Paulo aí contra o Mirassol. Deixa eu dar uma olhadinha no provável São Paulo.
André Silva, Oscar, Luciano e Lucas Ferreira. Cara, vou botar o Verret, precisa de 15.6, né? O Hulk, vou botar o Hulk, cara, contra o Corinthians. Caio Jorge também é uma boa opção, mas eu vou confiar no Fortaleza. Eu vou de Lucero lá na frente, tá? Pelo menos por enquanto, tá, gente? Esse é um time esboço, um time rascunho. E meu técnico vai ser... Ó, pode ser o Fernando Seabra, pode ser o Luiz Rebeldia. Temos boas opções aí também para técnico. Roger Machado contra o Sport. Cuca. Por enquanto eu vou de Fernando Seabra. Beleza? Fernando Seabra aqui. Meu capitão... Aí me pegou. Meu capitão pode ser o Hulk, pode ser o Luciano, pode ser o Eduardo Sacha, Pochettino. Vou meter a parte no Hulk, pelo menos por enquanto. Beleza? O meu reserva de luxo... Ó, pode ser o Luciano. Quem vai ser uma reserva de luxo, pelo menos por enquanto, gente? Coelho, Luciano, André Silva. Pode ser o André Silva, uma reserva de luxo contra o Mirassol. Né? Nuno Moreira também fazendo os golzinhos. Nuno Moreira, né? Ó, pontuando bem. 2 gols já tem ele e uma assistência. O jogador é bom de bola, esse Nuno Moreira do Vasco, hein? Vou de André Silva no banco de luxo, pelo menos por enquanto. Beleza? Vou completar aqui rapidamente o meia. Vou botar aqui Iago Pikachu, pelo menos por enquanto. Zagueiros. Alan Franco contra o Mirassol pode ser uma opção interessante. O Alan Franco. Vou de Alan Franco aqui. Ó. Vou de Alan Franco. Laterais. Natanael, Diai, Caio Bruno, Luciano Juba, Gilberto, Aguirre. Temos boas opções. Mancuso, Cedric Soares. Rapaz, eu vou de Capixaba. Vou botar aqui no banco, por enquanto. Vou botar o Lucas Piton aqui, pelo menos por enquanto. E o goleiro? O goleiro tem muitas opções. Léo Jardim, Gabriel Brazão, Anthony. Vou botar o Léo Jardim, pelo menos por enquanto, tá? No banco de luxo, no banco de reserva. Meu capitão é o Hulk. Vamos confirmar aqui a escalação. E o nosso time final ficou aqui, ó. O Everton, goleiro do Palmeiras, no gol. Juninho Capixaba, Bernabé nas laterais. Zagueiros, Pedro Henrique e Júnior Alonso. Meias, Rubens, John e Pochettino. Ataque, Eduardo Sacha, Hulk e Lucero do Fortaleza. O técnico Fernando Sobrais. O time custou 119,65 e a gente ainda tem 24,85 de crédito. Beleza, rapaziada? Então, esse é o time, é uma ideia que eu tô tendo aqui para tentar diferenciar um bocadinho, mas não é o time final, é um time esboço para vocês já terem uma noção. O time final vai ser postado aqui no meu Instagram, gente. Então, ó, fiquem atentos, que eu sempre fixo aqui. Quando eu não faço um time fixado, eu solto aqui o time falando do time aqui, ó. Eu faço uma gravação aqui, falo para vocês o time da rodada. Coloco ele aqui no feed e nos stories, tá? Valorização e esse time aqui aberto, beleza? Então, ó, fiquem atentos ao meu Instagram, beleza? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. É nóis. Valeu, fui. Boa sorte.